Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Novamente estamos aqui em mais uma ATPC da jurisdição da Diretoria de Ensino de São Bernardo do Campo, hoje com uma super convidada especial, a nossa amiga parceira, a doutora Jussara Banzato, presidente da Comissão de Conciliação e Mediação da 39ª Subseção de São Bernardo do Campo. Seja muito bem-vinda, doutora Jussara. Eu acredito que eu tenha apresentado a senhora super bem e certinho, não é isso? Sim, com certeza. Olá, saudações a todos. Hoje o tema é família, que nos é muito familiar, porque cada um de nós tem a sua. Então, a família nós podemos considerar como sendo um elemento chave para a sobrevivência dos indivíduos. A proteção, a socialização dos seus componentes, a transmissão do capital cultural, econômico e das propriedades daquele grupo, bem como a transmissão das relações de gênero e de solidariedade entre gerações. Cada família tem a sua memória coletiva, a que todos os seus membros estão conectados e têm acesso. A família tem papel determinante para o enfrentamento dos desafios da vida. Citando Jung, ele se refere à família como tendo uma memória comum, compartilhada por todos os membros de um mesmo clã, tenham ou não convivido nas mesmas. Então, nós podemos pensar a família como um guarda-chuva e a nossa família, que pertenceu a uma família mais extensa, e assim por sua vez. Eu vou usar como parâmetro, e vou mencionar uma recente monografia que foi apresentada na Universidade Metodista por Andréa Larossi e Joelma Gomes Pereira. Pelo olhar do judiciário e o olhar psicanalítico, elas descrevem a família como o primeiro agente socializador do ser humano, além da família ser responsável pelos cuidados que irão permitir a sobrevivência física e psíquica. Podemos, então, dizer que os vínculos familiares, eles são importantíssimos, imprescindíveis, e contribuem, então, para a formação de uma personalidade saudável para o surgimento, bem como para o surgimento de desvio no percurso do desenvolvimento ou mesmo de patologias. Então, é na família que se vivenciam os primeiros conflitos e aprende-se ou não a lidar com eles. Bom, nós temos vários tipos de família. Nós temos a família nuclear, que é formada por pai, a mãe, os filhos. A ampliada, hoje em dia, com a pandemia, isso aconteceu muito, mas várias gerações sob o mesmo teto. Então, as pessoas perderam o emprego, voltaram a morar com seus pais, com seus filhos. Esse tipo de família, atualmente, ela está muito presente. Uma família recomposta, que é formada por casais que são separados, que têm filhos do primeiro relacionamento ou do segundo relacionamento, às vezes até do terceiro relacionamento, e que passam a conviver. Então, é o convívio entre madrastas, padrastos, enfim, o que nós chamamos de famílias recompostas ou famílias mosaicos. Famílias homoafetivas, casais do mesmo sexo, feminino ou masculino, e também casos de famílias de transgênero. A dinâmica familiar, então, nós podemos dizer que existe um ciclo vital da família. Primeiro, o casal se forma. Depois, nascimento dos filhos. A adolescência dos filhos. A saída dos filhos da casa, porque ou se casam ou vão viver juntos, ou muitas vezes arrumam empregos em outros lugares. Então, essa é a dinâmica familiar. Seguida, normalmente pela morte dos avós, o envelhecimento daquele casal, a doença e a morte desse casal. Logicamente, essa dinâmica familiar ela pode se alterar. Por exemplo,
antes da morte dos avós, pode vir que ocorra o falecimento de um dos pais. Então, eu estou usando um parâmetro comum, mas, evidentemente, essas situações familiares podem se alterar. Então, em relação aos casamentos ou uniões estáveis, o que nós temos hoje? Então, nós temos muitas relações solúveis. As pessoas se unem ou se casam, mas já com a ideia, se não dá certo, eu vou me separar. Já me separo. Então, nós temos filhos de relações diferentes, convivendo sob o mesmo teto, que eu disse que são as famílias mosaicos, os casamentos homossexuais, relações poliafetivas, que apesar de não serem muito divulgadas, hoje em dia existem muitos relacionamentos poliafetivos. E nós temos, então, nesse século, profundas transformações nos valores morais das pessoas e, em consequência, das famílias. Quais são as consequências dessa situação? Então, podemos dizer que houve mudanças nas necessidades, nos desejos e nas expectativas dessas famílias. E com um reflexo direto em quem? Em todos os membros, principalmente nas crianças e nos adolescentes. E isso teve um reflexo direto também no judiciário. Por quê? Porque hoje em dia nós trabalhamos muitas vezes com guarda compartilhada. Hoje, posso dizer que até é bem comum pais assumirem a guarda dos seus filhos, coisa que nós não víamos até alguns anos atrás, e uma convivência diferenciada. Então, uma maior participação dos pais na vida dos filhos. Ou nós também trabalhamos com questões de abandono. No judiciário, muitas vezes, quando a gente trabalha com uma exoneração de alimentos, e que essa exoneração é proposta imediatamente após o filho fazer completar ou a filha completar 18 anos, nós já sabemos que esse pai ou essa mãe não conviveu com os filhos, não sabe absolutamente nada. Então, normalmente, essa criança foi abandonada na infância e o pai só volta a encontrá-la em uma audiência, o que é bem complicado e bem chocante. Mas é uma situação muito vivenciada por nós, profissionais do direito. Eu estou tratando e fazendo uma conexão com o Poder Judiciário, né, com o que acontece no Judiciário. Por quê? Porque muitos dos alunos, as famílias estão vivenciando situações em que o Poder Judiciário foi procurado. Então, essas questões, quando são levadas ao Judiciário, aqui, principalmente em São Bernardo e nas comarcas onde existe o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC, o SEJUSC existe em mais de 170 municípios do estado de São Paulo. Então, os conflitos são encaminhados pelos juízes para esse Centro Judiciário e nós trabalhamos em sessões de conciliação ou mediação, buscando o quê? Buscando uma resolução daquele conflito. A conciliação e a mediação, bem como a arbitragem, fazem parte da política pública de pacificação social. Existe um interesse direto do Poder Judiciário em pacificar as famílias e a sociedade, óbvio. O que nós podemos dizer é que, nesse contexto de pacificação social, a preocupação do judiciário diz respeito ao grande aumento de delinquência entre filhos de pais separados. Essa é uma realidade que o judiciário, através dos estudos, bem como as outras áreas de saberes, estão sendo
estamos trabalhando em conjunto para alcançar esse objetivo. Porque uma sociedade pacificada é uma sociedade educada e que consegue melhorar a qualidade de vida da sociedade como um todo. Então, na nossa comarca e em muitas comarcas, além do Sejusc, nós temos a Oficina de Pais e Filhos, que é um programa educacional. Atualmente ela é online, mas em breve vai ser na forma presencial. Essa oficina, aqui na comarca, nós temos o apoio da Universidade Metodista, que nos cede o espaço já há 5 anos. Esse programa educacional ele foi criado por uma juíza da Vara de São Vicente, porque ela percebeu que os conflitos na área da família, eles voltavam. Então, o que acontecia? Ela atendia, por exemplo, um casal para resolver o divórcio. Depois de um tempo, aquele mesmo casal voltava porque a visita não estava dando certo, ou porque a pensão estava muito alta, precisava rever. Então, essa oficina, ela busca o quê? De uma forma educativa, esclarecer que o que deixou com a separação não existe mais um casal conjugal. O casal passa a ser um casal parental. E que a família, ela não desaparece, ela não se extingue com a separação. E apenas ocorre uma transformação. Isso é importante para conscientizar as pessoas, porque normalmente, quando as pessoas estão em crise familiar, que pode ou não resultar numa separação, elas não têm ferramentas e elas não conseguem raciocinar porque elas confundem a conjugalidade com a parentalidade. Então, nós trabalhamos com vídeos, com reflexões, o reconhecimento dos sentimentos que envolvem um divórcio, uma separação, os exemplos, né? Principalmente, nós trabalhamos com vídeos em relação à empatia, a comunicação não violenta, a alienação parental, que está muito presente, e principalmente em qual é o nosso papel, que papel nós podemos desempenhar para a sociedade que nós queremos. Bom, como eu tinha dito antes, os conflitos mal resolvidos que não conseguem ser trabalhados pelo Sejusc, esses conflitos eles voltam para o juiz. E esses processos, de forma repetitiva, que se tornam um círculo vicioso, por isso é que nós tentamos sempre trabalhar esse conflito pela conciliação, pela construção de um acordo entre as partes. Por quê? Porque um acordo construído ele é mais fácil de ser cumprido. Ele foi construído. Então, por exemplo, normalmente as visitas retira na sexta, devolve no domingo. Mas pode ser que esse pai ou essa mãe trabalhem no domingo, tenham só um final de semana de folga. Então, a gente tem que trabalhar com escala. Ou esse pai, ele trabalha fora do estado, ele vem uma vez por mês só para poder fazer as visitas. Então, existem vários formatos que podem ser trabalhados. E a gente só consegue trabalhar esses formatos de convivência familiar, por exemplo, com a conciliação, porque, eventualmente, numa sentença, o juiz vai fixar o que é de praxe, sem ter conhecimento da dinâmica daquela família. Bom, casos onde a conciliação não é possível e que as partes vão depender de uma sentença, ou do que a gente chama da intervenção do terceiro. Então, a monografia que eu citei e que eu estou querendo fazer um link agora, para vocês entenderem como a dinâmica familiar de uma família que está em processo de separação conjugal, como ela reflete, na verdade, em toda a família. Então, foi feita uma pesquisa nesse estudo multidisciplinar, que a gente chama, porque foi usado o olhar da psicanálise e a escuta da psicanálise dentro do mundo jurídico, que é um mundo muito complexo e que, nas varas de família, lida com essas famílias disfuncionais.
Então, qual foi o objetivo dessa pesquisa? Foi justamente analisar as implicações psíquicas e socioafetivas dessas crianças e adolescentes e essas famílias que estão envolvidas nesses processos de guarda e regulamentação de visita. A pesquisa aconteceu aqui na nossa comarca, na comarca de São Bernardo. O método usado pelas nossas queridas parceiras foi separaram 30 processos judiciais que estavam aguardando para serem encaminhados para os estudos psicossociais, que nós chamamos. Então, é uma análise feita pela psicóloga do fórum e pela assistente social. São feitos relatórios que são apresentados para os juízes, e esses relatórios, eles, basicamente, o promotor e o juiz, depois, ele dá a cota baseado praticamente no estudo que foi realizado. Então, a gente diz que a assistente social e a psicóloga são os olhos e os ouvidos do juízo. Então, foram separados 30 processos, desses foram analisados 12 casos. Desses 12 casos, se verificou, pelo olhar psicanalítico, a presença da violência física em relação ao outro pai, ou muitas vezes também em relação às crianças. Havia a presença em 58% desses casos. Abusos de substâncias psicoativas, bebidas e drogas, em 33%. A alienação parental, em 50%. E o que eu trago para vocês é que os transtornos psicológicos das partes, das crianças e dos envolvidos, isso ocorre em 33% dos casos. Então, nós sentimos nesse estudo, que é um estudo muito recente, ele foi apresentado há 2 anos atrás, então ele é bem atual, então, demonstrando o impacto dessas famílias disfuncionais na sociedade. Pensando principalmente que esses foram casos analisados no judiciário. E quantos não são levados ao judiciário? Quantas famílias permanecem disfuncionais uma vida inteira? Então, esses parâmetros podem nos ajudar a entender o comportamento, muitas vezes, dos alunos e das relações familiares que eles convivem e que eles participam, né? E a importância de outros saberes, principalmente nos casos das crianças, a percepção dos professores e dos educadores, em geral, da dificuldade enfrentada por aquelas famílias. Como essas famílias, elas podem melhorar, como elas podem buscar soluções para as situações vivenciadas. Buscando o quê? O equilíbrio para o enfrentamento daquelas dificuldades, que muitas vezes são bem pontuais. Os educadores, né, como eu já disse, eles certamente podem, muitas vezes eles são procurados pelos pais, ou existe a percepção mesmo de que alguma coisa diferente está acontecendo com aquele aluno, que pode ser o fruto de uma separação, da violência mesmo, de alienação parental, porque todos nós sabemos que essas questões, elas envolvem diretamente a parte emocional e, por consequência, psicológica. Então, muitas vezes, essas crianças, elas desenvolvem doenças mesmo. Não só os pais, como as crianças também. E nós sabemos que tem muitos pais que procuram as escolas para serem orientados quando estão passando por algum tipo de dificuldade, como violência doméstica ou separações conflituosas. A nossa orientação é que vocês informem aos pais sobre a possibilidade de buscarem o SEJUSC, né, das suas comarcas, a Defensoria Pública,
os escritórios das universidades, ou mesmo a delegacia da mulher no que couber. Então, eu penso que não só educadores, todos nós, como cidadãos, nós temos obrigação também de cuidar do outro, do nosso semelhante. Então, antigamente, aquele ditado, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas nós sabemos que, atualmente, esse paradigma tem que ser quebrado. Então, em briga de marido e mulher, eu meto a colher, eu denuncio, eu faço uma denúncia, porque isso preserva principalmente a saúde emocional de quem participa quem é daquela família. É importante nós nos conscientizarmos, e eu sei que vocês, por exemplo, se vocês veem que uma criança está machucada, ou uma criança mudou o seu comportamento, eu tenho certeza que vocês têm a consciência de que é necessário fazer uma busca de alguma forma, e vocês têm todo o apoio da rede nesse sentido, de buscarem realmente ajuda. No mínimo, uma orientação em relação aos direitos, porque a escola, ela continua sendo um lugar seguro para se obter informações. E nós sabemos que muitas pessoas, devido à baixa escolaridade, elas buscam ajuda onde elas se sentem seguras. E a escola, ela tem esse espaço. Eu vou conversar um pouquinho, então, com vocês a respeito do que eu falei anteriormente, sobre como o núcleo familiar ele pode ser interrompido. Então, uma das formas de se interromper o núcleo familiar é pela separação ou pela morte. E nós devemos entender as crises familiares como pequenos conflitos repetitivos que são muitas vezes ignorados. Eles causam tensão que afetam todo o sistema familiar, todos os que estão abaixo daquele guarda-chuva como um sistema, né? E aí o que ocorre? Ocorre a necessidade, o conflito, ele traz a necessidade da identificação do que está acontecendo, da definição e quais são os requisitos para a solução. Então, é importante nós pensarmos sempre na organização e na importância do diálogo. Nós percebemos que as pessoas, normalmente elas não conversam. Elas gritam umas com as outras, discutem, batem portas, ficam uma semana, meses sem conversar e não resolvem aquele conflito. O conflito permanece. Então, o saber dialogar, o exemplo do diálogo é importantíssimo. Estabelecer regras para o diálogo, isso é um aprendizado que é muito rico. E eu penso que, como educadores, vocês podem dar esse exemplo e conseguir organizar uma conversa com um aluno que talvez esteja enfrentando uma crise na sua casa, com um reflexo na escola. E a gente sabe que isso pode contaminar aquela sala de aula. Uma criança que está desestabilizada, ela pode prejudicar, inclusive, o progresso e o desenvolvimento das outras crianças. Isso pode acontecer. As crises, então, podem ocorrer, logicamente, principalmente ocorrem na família, que é onde as crianças ficam mais tempo, bem como elas podem acontecer também na escola. Então, quando a gente fala de uma crise familiar, a gente tem que pensar que cada família ela é um mundo, com costumes diferentes, ideias diferentes e, obviamente, a natureza das relações daquela família também são diferentes. Então, nós podemos pensar que não existe um padrão. O ideal, qual é?
O ideal é o diálogo, a conversa bem estruturada, mas nem todas as famílias têm essa oportunidade e esse entendimento. Já disse, né, que principalmente as crianças e os adolescentes, eles precisam de ter segurança, se sentirem seguros e terem estabilidade, sentirem a segurança e a estabilidade no ambiente onde eles se encontram. Logicamente, como eu disse anteriormente, uma crise familiar reflete aonde? No ambiente escolar. E famílias disfuncionais, o que elas vivenciam? Elas vivenciam um estresse tóxico. Eu sugiro que vocês assistam um vídeo da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal sobre estresse tóxico e como é que nós podemos trabalhar situações vivenciadas, inclusive na escola. Partindo do princípio que todos nós temos família, inclusive os professores. Então, esse vídeo é muito interessante, vale a pena, ele é curtinho e ele é muito interessante. Ele pode, inclusive, ser, por exemplo, uma sugestão, apresentado numa reunião de pais na escola. Eu acho que é uma forma de reflexão que pode ser trazida. É bem interessante. Eu acho que enriquecer essas reuniões. Então, nessas famílias disfuncionais, o que nós temos? Temos partes, pessoas, que formam um lar, mas muitas vezes elas não estão nem física e nem emocionalmente preparadas para ter um lar. Por quê? Porque elas repetem padrões que nunca foram questionados das suas famílias de origem, principalmente em relação a abuso do poder físico, psicológico e ou sexual. Então, nós podemos pensar que pais e familiares são os primeiros exemplos do comportamento, porque as crianças nos observam o tempo todo e nos imitam também. E, como eu disse anteriormente, mesmo nós carregamos uma carga genética muito, muito forte. Então, essa carga genética certamente influencia. E a repetição do comportamento sem refletir sobre como aquele comportamento está prejudicando o outro é muito comum também. Então, os membros de famílias disfuncionais, eles enfrentam grandes desafios. Manipulação emocional, críticas o tempo todo, sentimentos destrutivos, o menosprezo, comparações, presenciam ou vivenciam violência doméstica e muitas vezes violência sexual, né, dentro das suas próprias casas. As suas necessidades muitas vezes são ignoradas. Existe a prevalência do caótico, do imprevisível, do inseguro, pactos de silêncio, desconfiança e chantagem. Então, quantos de nós já não presenciamos ou já não ouvimos alguém comentar: não, mas bastou o pai chegar em casa que tudo mudou. Ou mães que estão num nível de estresse tão acentuado, com uma sobrecarga tão grande, que acabam descontando nas crianças. Foi o que eu disse no início. Eles não estão nem física e nem mentalmente preparados para assumirem as responsabilidades em relação às famílias. E o pacto do silêncio. O pacto do silêncio, ele é muito presente também. Nós podemos observar isso quando nós trabalhamos nas oficinas com as crianças. E a criança, muitas vezes, ela demonstra o sentimento através
de um desenho ou de uma mudança de comportamento muito acentuada. É uma criança que era alegre, que passa a ficar isolada, a querer ficar isolada. É uma criança que está em sofrimento, realmente. E o quanto isso é importante. E as consequências dessas crianças que vivem em famílias disfuncionais. Então, o amadurecimento precoce, porque presenciam situações de adultos e presenciam e vivenciam situações de adultos que traz, logicamente, uma insegurança enorme. Então, nós temos a falta de autoestima, né? Que são as crianças que têm uma timidez excessiva, que têm medo de tudo, do mundo, e principalmente de si mesmas, porque elas não sabem de que forma elas vão se expressar sob uma pressão muito excessiva. São crianças extremamente agressivas, que repetem o padrão que elas conhecem dentro da casa, dentro do lar disfuncional. Então, elas agem seguindo um modelo que muitas vezes os pais também estão repetindo. Os pactos de silêncio. Você não fala nada, você não conta nada, mas a criança demonstra. Então, essa percepção é que a gente precisa estar atento. A chantagem. Muitas vezes, a criança aprende que pode chantagear os pais e, com isso, conseguir benefícios. A manipulação emocional. Ela é manipulada e ela manipula, ela repete. Uma tensão constante, a questão da rebeldia, da não aceitação da autoridade, qualquer autoridade. Professor, no caso dos adolescentes, muitas vezes que estão enquadrados e que não têm o mínimo respeito pela autoridade, por exemplo, policial, e o que ela representa, pela diretora da escola, que é a autoridade mais próxima dele, a delinquência, questões de depressão entre crianças e adolescentes, um aumento muito acentuado, a questão do desenvolvimento de transtornos mentais, que nós vimos que pela análise 33% apresentavam transtornos mentais, e as questões de suicídio, que é um tema que nós, por um certo preconceito, vamos dizer assim, essa questão ela não é muito trabalhada. E nós temos conhecimento de um aumento cada vez maior de crianças e adolescentes se suicidando. Então, esse é um alerta para que a gente preste a devida atenção ao comportamento e crianças também que se cortam, que num dia de calor, por exemplo, estão de mangas compridas. É importante essas crianças serem abordadas de uma forma funcional para que se consiga trabalhar com essas crianças, que essas crianças ou adolescentes sejam encaminhados para a área da saúde, para a nossa rede, como é chamar. Então, o que nós temos hoje nas famílias é um excesso de carga muito grande. A pandemia trouxe uma série de situações e muitos nós sabemos que não conseguiram trabalhar com essas questões, com o isolamento. Então, houve um aumento acelerado dos conflitos familiares, que, infelizmente, se não forem bem trabalhados, se não forem introduzidas mudanças que tragam aprendizado, essa família ela vai repetir um ciclo e os filhos, as crianças, quando forem adultas, vão continuar com o mesmo comportamento. O que, então, em resumo, eu quero dizer é que as crianças e os adolescentes, eles precisam da família e precisam da escola
para crescerem e se desenvolverem e atingirem o máximo do seu potencial, porque é isso que nós esperamos dos nossos filhos, dos nossos alunos, das pessoas do nosso convívio. A importância do papel do educador no acolhimento dessas crianças com comportamentos indicativos que pertencem a famílias disfuncionais é de suma importância. Nós sabemos que uma boa rede de apoio, ela pode e deve trabalhar na conscientização do papel, principalmente da família e, na sequência, da escola. Então, nós sabemos que todos nós, a pandemia trouxe um nível de estresse muito grande, o medo, né? Nós passamos a trabalhar com medo. Medo de ficarmos doentes, medo de transmitirmos a doença para os nossos familiares, o isolamento, a falta de convívio familiar. Então, isso afetou diretamente os adultos e principalmente as crianças, que muitas vezes ficaram presas num espaço muito pequeno, e isso trouxe, logicamente, consequências. Se nós não trabalharmos essas crianças, esses adolescentes e essas famílias, esse estresse ele pode afetar essas pessoas e nos afetar para a vida toda. Então, qual o papel da escola, no meu entendimento? A importância do papel da escola e dos educadores é identificar e reconhecer comportamentos que demonstrem, né, que identifiquem que o aluno está com um estresse tóxico ou está vivenciando um conflito muito acentuado numa família disfuncional. E que essa família e esse aluno, conforme o grau dessa disfunção, ela precisa da ajuda da rede de apoio. Então, a escola tem um papel fundamental. E a escola, bem estruturada, uma escola usando toda a rede de apoio, ela pode proporcionar às famílias programas de incentivo através de orientação em relação às responsabilidades, às obrigações, aos direitos, através de rodas de conversa, dicas de organização, melhora de cuidados próprios e com os filhos, trabalhando também a confiança das famílias e das crianças na instituição. Isso é fundamental para nós melhorarmos a nossa sociedade. O que é importante, e eu sempre friso muito, porque eu aprendi que se nós dividirmos a carga emocional, a nossa carga emocional, e profissionalmente a carga desses alunos que estão em sofrimento, isso ajuda muito, contribui bastante. Eu sei do trabalho dos professores, da responsabilidade, de quanto isso afeta o emocional de quem ama a profissão. Porque quem é professor por amor. Isso eu tenho certeza absoluta, porque eu convivi a minha vida toda com professores e tenho uma filha que é professora também. Então, a divisão é fundamental. O uso de brincadeiras, dinâmicas que incentivem a reconhecer, a identificar sentimentos, a dar nome aos sentimentos. Você está triste, você está com raiva, você está com medo. Identificar. Isso é importantíssimo, porque quando o sentimento é identificado, ele é muito mais facilmente trabalhado. Trabalhar a resiliência e a empatia. A resiliência no sentido de que hoje está muito complicada a situação da sua família, mas isso é um exercício para o crescimento. Então, busca de soluções. E muitas vezes a pessoa está passando por um problema tão sério que ela não consegue enxergar soluções. E muitas vezes isso precisa ser trabalhado com a criança e muitas vezes também com os familiares.
o trabalho da empatia. A empatia não só me colocando no lugar daquela criança, mas a empatia no sentido de que eu não vou esperar que aquela criança, ou aquele adolescente, ou aquele pai tenha a atitude que eu teria. Então, esperar e trabalhar a empatia no sentido de que aquela família é uma família única e dentro daquele contexto, daquele mundo, a reação, muitas vezes, não é a reação que eu teria, ou que algum membro da minha família teria. Então, é importante a gente se colocar no lugar do outro, no sentido exato da palavra, sendo o outro. A conscientização da responsabilidade que envolve uma criança, através do exemplo, né? Através da educação, como isso pode ser trabalhado, como isso pode ser melhorado. Em relação às crianças e adolescentes, o acolhimento, ter esse olhar para o sofrimento do outro, como é que eu posso contribuir para melhorar essa situação? Então, a identificação dos sentimentos, volto a dizer, a empatia. Então, elas são fundamentais para que nós consigamos fazer uma sociedade melhor. E os professores, eles desenvolvem um papel que é fundamental. Eu posso dizer isso porque eu tenho o meu grupo da minha turma do ginásio, que é daqui do Segundão, de 1973. Nesse grupo, nós temos ainda 4 professores, que quando nós nos reunimos uma vez por mês, o que eu mais escuto é: professora, você foi o meu exemplo. A gente tem o professor Manuel, que nos dava aula de ciências, e ele conta coisas que nós não sabíamos. E muitas vezes ele foi até a casa do aluno para conversar com os pais, para entender um pouco melhor como isso fez a diferença para os adolescentes, porque nós éramos adolescentes. Então, essa lembrança, esse papel, eu penso que pode muito bem ser desempenhado pelos educadores e, da nossa parte, como equipe, né, como rede, existe a pretensão de nós formarmos grupos de crianças mediadoras. Esse modelo ele já foi introduzido na Argentina em 1986. São crianças que a gente percebe que têm um papel ou uma certa liderança sobre as outras crianças da sala, como elas podem contribuir em caso de conflitos entre alunos e como isso, usando técnicas adequadas para a idade de cada um deles, óbvio, e como isso é levado como exemplo para as famílias. Então, nós podemos ser agentes multiplicadores. Muito obrigada, doutora Jussara, pela sua preciosidade de explicação para o nosso grupo de professores que está aí do outro lado, na unidade escolar, assistindo a nossa TPC. Eu espero que nós possamos ter novos encontros e a senhora será sempre nossa convidada. Muito obrigada, doutora Jussara. Eu que agradeço pela oportunidade. Gosto muito de falar sobre famílias. E a frase, cada família é um mundo, é da minha avó, Marie, que era uma pessoa muito especial para mim. Eu agradeço imensamente e espero ter sido útil na minha fala. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo ATPC do Conviva.